quanto custou exatamente Lucas Paquetá, Vitão e o goleiro Andreu ao Flamengo. E quando eu falo quanto custou, se refere à compra de direitos federativos, valores com luvas, intermediação, pagamento de comissão ao empresário. E olha, os valores chamam muito a atenção. Como você já sabe, Lucas Paquetá é o jogador mais caro da história do Flamengo e supera os 300 milhões de reais de investimento. Vitão supera 80 milhões de reais e o Andreu supera 34 milhões de reais. E a gente vai trazer tudo isso de maneira detalhada no vídeo de agora para vocês avaliarem. Vale o investimento? Valeu o investimento? Até agora não valeu o investimento e eu vou querer saber a opinião de vocês. Domingão desse, vamos com mais um vídeo aqui no canal. E por falar nisso, o Flamengo está de folga de jogo oficial, mas vai treinar na manhã desse domingo. Eu falo de folga de jogo oficial porque não custa nada lembrar. De maneira vexatória e precoce, o Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil. O Flamengo treina visando ao duelo com Vitória no próximo domingo, dia 9 de agosto, dia dos pais, inclusive, que vai ser no Maracanã, provavelmente o Maracanã lotado. Vamos para as informações agora. Como eu prometi para vocês, vou trazer aqui o custo total das 3 contratações do Flamengo em 2026 até o momento, segundo o balanço oficial do clube que foi divulgado ontem, sábado, dia 1º de agosto, tá? Vamos lá. Lucas Paquetá custou 315,6 milhões de reais. Vitão custou 81,5 milhões de reais. E o Andreu custou 34,7 milhões de reais. Quando eu falo custou, envolve valores por direitos federativos, luvas, impostos e custos com intermediação. Ou seja, o Lucas Paquetá superou aí 54 milhões de euros com tudo isso. Porque quando o Flamengo, qualquer clube brasileiro, faz uma contratação de um jogador lá na Inglaterra, que foi o caso do Lucas Paquetá, e eu falei isso na época para vocês, não é só quanto o Flamengo vai pagar o clube, e quanto o Flamengo vai pagar os empresários, e quanto o Flamengo vai pagar o jogador de luvas. Tem também o imposto, que é um imposto extremamente alto. Por isso que em certos momentos é melhor, entre aspas, você investir em contratação aqui no futebol brasileiro a investir em contratação lá no exterior, por conta dos impostos. Eu vou lembrar para vocês o Vitinho, na ocasião, em 2018, quando foi a contratação mais cara da história do Flamengo. Na época, muita gente reclamou dos valores, porque o imposto foi colocado ali e acabou sendo um valor absurdo, muito mais do que havia noticiado na época. Então, só estou trazendo exemplos para vocês. No caso do Vitão, não teve valor de imposto, mas teve um valor extremamente alto, cara. 81,5 milhões de reais. Eu não vou ser engenheiro de obra pronta ou até mesmo um sacana e criticar a contratação, porque na época eu elogiei muito a contratação, inclusive o Flamengo, entre aspas, deu um chapéu no Cruzeiro, porque ele estava a caminho do Cruzeiro a pedido do Tite na ocasião. O Flamengo foi lá, entrou na negociação e levou o zagueiro. Não é por conta das atuações ruins que eu vou ficar aqui criticando o Vitão, falando que não valeu a pena, que foi um absurdo. Não vou dizer isso. Acho que esses números mostram como o mercado está inflacionado, porque qualquer jogador fraquinho está custando milhões. Tem um centroavante que o Fluminense contratou, o Castilho. Cara, absurdo que o Fluminense pagou. Então, por exemplo, o Vasco pagou valores absurdos aí pelo atacante Brenner, que não está rendendo nada, pelo Marino Nistroza, que não está rendendo nada. Estou pegando exemplos aqui que estão me vindo à cabeça agora. Mas, dito isso, nessas 3 contratações aí, Lucas Paquetá, Vitão e Andreu, o Flamengo investiu 431,8 milhões de reais. Gente, é muito dinheiro. É quase 450 milhões de reais em 3 jogadores. O Andreu, no caso, custou muito mais do que eu havia imaginado. Por quê? 34,7 milhões de reais, contando direitos federativos, luvas, imposto, porque teve imposto, porque foi uma contratação lá em Portugal, e também os custos com intermediação, foi um valor alto. Agora, se eu falar para vocês que valeu a pena, não sei. Ele ainda não jogou da maneira que eu acho necessário para eu dizer que valeu ou não a pena. E para vocês? Essas 3 contratações valeram a pena até o momento ou vão valer a pena em algum momento? Quero a opinião de vocês.
Lucas Paquetá, eu acho que o Flamengo vai ter muito retorno com ele dentro de campo, que eu acho que é um jogador que ainda vai jogar muita bola, muita bola. Está recuperado de uma lesão muscular que ele sofreu durante a Copa do Mundo e vai ficar à disposição aí. Quem sabe ganha alguns minutos contra o Vitória e fica 100% contra o Cruzeiro no dia 12 de agosto. Por falar em Cruzeiro, o Cruzeiro está fazendo várias contratações, hein? Investido pesado, pegou agora, está pegando o Wesley, que estava no Corinthians. Enfim, o Cruzeiro está investindo bem aí, se reforçando. Enquanto isso, o Flamengo não contratou ninguém até o momento. Por falar nisso, o Thiago Almada, que estava na Argentina, voltou para a Espanha. Isso é mais um indício que ele não tem nada acertado com o River Plate, como a imprensa argentina anda noticiando. E com o Flamengo, eu já falei para vocês que não tem nada acertado também. Pelo menos as pessoas que disseram que ele chegaria na última terça-feira com a camisa 23 se retrataram publicamente, pediram desculpa e viram que não estavam noticiando de maneira correta. E eu falo para vocês. E isso quer dizer que eu sou contra a contratação, que é aquilo, né? O torcedor, ele gosta de ler o que ele quer. Porque na época, quando eu falei que não estava fechado, muita gente estava dizendo, você não sabe de nada da negociação, ele chega terça, já tem até a camisa 23 escolhida, você não sabe de nada, Vinê, você perdeu fonte, não sei o quê. Tá aí, cara. Entendam, gente, o meu papel, eu sou torcedor do Flamengo, mas antes de tudo eu sou jornalista e um cara extremamente profissional. O meu papel é apurar e trazer aqui para vocês, entre aspas, a verdade que eu apurei. E sempre repito, eu não sou dono da verdade. Eu só me responsabilizo por aquilo que eu apuro e vou trazer para vocês. E até o momento, pelo visto, a minha apuração está correta. Para finalizar, galera, as contratações mais caras do Flamengo na história, tá? O top 10. Lucas Paquetá, como a gente já trouxe aí. Samuel Lino em segundo, tá? Carlos Alcaraz, ele mesmo, em terceiro, lá em 2024. Pedro em 2020. Tá aí, logo atrás do Alcaraz. De La Cruz, é o pior custo-benefício da história do Flamengo. Gabigol, esse aí foi o melhor custo-benefício. Na verdade, ele e Bruno Henrique. O Bruno Henrique nem entra no top 10. O Bruno Henrique, para mim, é o melhor custo-benefício da história do Flamengo. Depois, Everton Cebolinha, Gerson em 2023, Arrascaeta em 2019 e Gerson novamente em 2019, porque o Flamengo contratou o Gerson 2 vezes, vocês vão se recordar disso.